Bom dia! Hoje são 4 de novembro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Universidade Católica Dom Bosco, situada em Mato Grosso do Sul. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. E aí temos um período com orações. Um dos candidatos, espaço, prefeito de São Paulo, informou, espaço, assessores, espaço, não receberá os jornalistas. Eis aí o período com orações. E temos 5 opções aí. 5. A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Veja bem. Nas orações acima, temos 3 espaços vazios. 3. E em cada alternativa, há 3 expressões. E você vai preencher esses espaços na sequência. Então você vai escolher a única opção que traga 3 expressões separadas que irão preencher os espaços vazios na oração acima, na sequência. 1 minuto, depois eu volto. Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que traga 3 expressões separadamente que irão preencher os espaços acima vazios. Vejamos a oração, melhor dizendo. Vamos analisar a oração aqui, como é que fica isso, e depois procurar a opção. Veja aí o período de orações. Um dos candidatos, vamos preencher agora, um dos candidatos a prefeito de São Paulo, a prefeito aí, esse A, apenas a preposição. Candidatos a quê?
esse substantivo aí, nessa oração, pede a preposição a. Um dos candidatos a quê? Olha aí, candidatos a quê? Preposição a. E aí apenas a preposição a. Por quê? Não há crase aí. Porque a palavra que vem depois do a é uma palavra masculina, prefeito. Olha aí, prefeito, masculino. Não aceita o artigo feminino a, então não posso ter crase. Crase é a fusão da preposição a mais o artigo feminino a. Aí eu tenho a preposição a, mas não tenho o artigo feminino a. Então apenas a preposição a. Então vamos lá. Um dos candidatos a prefeito de São Paulo, sem crase, informou. Aí veja aí o verbo informar. O verbo informar é um verbo transitivo direto e indireto. Ele pede dois complementos. Um sem preposição e o outro com preposição. Certinho? Então o verbo informar pede dois complementos. Um sem preposição, que é o objeto direto, e o outro com preposição, que é o objeto indireto. Então aí fica: um dos candidatos a prefeito de São Paulo informou aos assessores que não receberá os jornalistas. Então veja o verbo informar aí. Quem informa, informa alguma coisa a alguém. E aí está. Um dos candidatos a prefeito de São Paulo informou que não receberá os jornalistas. E a quem ele informou isso? Aos assessores. Viu aí? O verbo informar, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Informou que não receberá os jornalistas, o objeto direto, em forma de oração. A quem? Que não receberá os jornalistas, informou a quem? Aos, olha a preposição a, aos assessores. Aos assessores é o objeto indireto, com preposição a. Viu aí? Então, o correto. Um dos candidatos a prefeito, sem crase, de São Paulo, informou aos assessores que não receberá os jornalistas. Então nós temos aí na sequência preposição a, e aí depois aos, e depois que. Então vamos procurar a opção que traga na sequência preposição a, mais aos e mais que. Vamos procurar aí. Opção A, traz o a aí com crase, errado. Opção B, traz aí logo o a com crase, errado. Opção C, traz o a aí preposição, correto. O segundo, aos, também correto. Só que está errado aí o terceiro, a terceira expressão, de que. Informou aos assessores de que não receberá, errado. Vejamos a opção D de dado, traz o a aí com crase, o primeiro a, errou. Opção D, opção E, traz aí de início a preposição a, correto. Em segundo aí, aos, correto. E em terceiro, que, correto. Então, a única opção correta aí é a opção E, porque traz aí na sequência a preposição a, um dos candidatos a prefeito, preposição a. Traz aí depois aos. Informou aos assessores, também correto. Que não receberá os jornalistas. Aí o que? Que não receberá os jornalistas, também correto. Então, a única opção correta aí é a opção E. Mais um vídeo e muito obrigado.